Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 892 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou também na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Ele é um julgado da primeira sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, é a tese repetitiva tema 1413 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: em respeito ao princípio da causalidade e da norma extraída do texto do artigo 85, parágrafo 10º do CPC de 2015, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto, quando há quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação executiva, ainda que antes da efetiva citação. Olha só, gente, que situação, né? Imagina, por exemplo, que a empresa X está devendo determinado valor de tributo e, por conta disso, a Procuradoria do Estado propõe uma execução fiscal. Acontece que a empresa ela já estava se movimentando ali para pagar esse determinado tributo e ela extrajudicialmente vai lá e paga, antes mesmo de ter sido citada na ação. E aí, no momento em que ela é citada, ela simplesmente apresenta uma defesa dizendo: não, na verdade, nós já quitamos essa dívida, tá? Foi depois da propositura da ação, mas a gente sequer tinha sido citado, sequer tínhamos conhecimento que essa ação existia, simplesmente, não é, já estávamos ali em um processo de quitação e nesse momento, antes da citação, essa dívida já está quitada. E aí pede ao juiz a extinção da ação. Aí vem a pergunta: nesse caso, vai haver condenação em honorários, mesmo que essa execução fiscal tenha sido extinta por perda do objeto? Vai, tá? Infelizmente, esse foi o entendimento do STJ. Qual o fundamento? O fundamento é que o artigo 85, parágrafo 10º do CPC diz que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. E aí, gente, quem deu causa ao processo nesse caso concreto? Quem deu causa ao processo foi quem estava devendo, não é? De fato, essa empresa estava devendo no momento em que a ação foi proposta. Ah, mas antes de ser citada, ela quitou. Tá, mas ela deu causa, né? Infelizmente, ela que deu causa. E aí é importante a gente perceber que a jurisprudência do STJ, ela caminhava em sentido diverso antes do tema 1413, ou pelo menos ela era oscilante, né? Existiam julgados, inclusive eu trouxe aqui um julgado da segunda turma, que trazia um entendimento diferente, que nesse caso concreto não deveria existir condenação por honorário de sucumbência. Beleza? Então, como é que ficou o tema repetitivo 1413 do STJ? Em respeito ao princípio da causalidade e da norma extraída do texto do artigo 85, parágrafo 10º do CPC de 2015, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação executiva, ainda que antes da efetiva citação. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, que trata do ICMS, e é mais uma tese repetitiva, tema 1369 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: a Lei Complementar 87 de 96, Lei Candir, disciplina de forma suficiente a cobrança do ICMS de FAO em operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte do imposto, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é ICMS de FAO, tá?
Gente, aqui é o contexto de operação de venda interestadual. Então, olha só, os estados, em geral, eles têm duas alíquotas diferentes de ICMS. A estadual, né, daquelas operações que são realizadas dentro do estado, e a interestadual, que é quando o produto vem proveniente de uma origem diversa, tá? De um estado diverso. E aí, obviamente, a interestadual é uma alíquota maior. E aí, como é que funciona quando é aplicado o ICMS de FAO? Imagina, por exemplo, que a alíquota do estado A é 10%. E aí o estado A vende para o estado B. A alíquota interestadual do estado B é 15%. Então a empresa lá do estado B vai ter que pagar ao estado B essa diferença de 5%. É basicamente isso, tá? Esse é o ICMS de FAO. Aí, antes da emenda complementar 85 de 2015, existiam duas hipóteses distintas. A primeira era quando o destinatário era contribuinte do ICMS e a segunda era quando o destinatário não era. E aí, mesmo antes, tá, da emenda 87 de 2015, o STF entende que já existia a previsão na Constituição Federal de forma suficiente para que esse destinatário, que é contribuinte do ICMS, tivesse que pagar a diferença de alíquota, que corresponde exatamente ao ICMS de FAO. Já, caso esse destinatário não fosse contribuinte, aí não existia fundamento para a aplicação do ICMS de FAO. Era esse o entendimento, tá? Agora isso muda exatamente com a emenda constitucional 87 de 2015, e aí essa diferenciação deixa de fazer sentido. A partir de então existe fundamento para cobrar o ICMS de FAO, independentemente do destinatário ser ou não contribuinte do ICMS. E aí aqui entra a tal da Lei Complementar 190 de 2022. Ela, gente, só vai trazer um detalhamento sobre essa cobrança desse destinatário final que não é contribuinte do ICMS. Mas mesmo antes disso tudo, já existia base constitucional suficiente e a Lei Candir já tratava também de forma suficiente no caso do destinatário final contribuinte. Então, essa mudança legislativa e também constitucional só impactou a situação do destinatário não contribuinte, tá? Então, como o pleito aqui era o de um destinatário final contribuinte, ele já devia o imposto, o ICMS de FAO, mesmo antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. Então, como é que ficou a tese de tema 1369 do STJ? A Lei Complementar 87, Lei Candir, disciplina de forma suficiente a cobrança do ICMS de FAO em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Lei 10.883 de 2003, que trata sobre alterações na legislação tributária federal, e é mais uma tese repetitiva, tema 1339 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: o comerciante varejista, porque sujeito ao regime monofásico de tributação da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, não tem direito à obtenção tampouco à manutenção de créditos vinculados à aquisição de combustíveis, mesmo após a edição da Lei Complementar 192 e 194 de 2022 e da MP 1118 de 2022, não havendo que se falar assim quanto a referido contribuinte em posterior majoração direta de tributos a ensejar ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Professor, entendi foi nada. Eu também não entendi foi nada. Então vamos seguir a vida, né? Não, vamos ser persistente. Vamos ver se dá certo. Então, primeiro, o que é regime monofásico de tributação? É aquele regime, gente, em que se concentra a incidência do tributo em uma única etapa da cadeia econômica. Então, por exemplo, você incide tão somente o PIS, PASEP e COFINS
lá na produção. E aí, depois disso, os comerciantes, todo mundo que passa pela cadeia produtiva, não vai pagar novamente o tributo. Eles são sujeitos à alíquota zero. Seria mais ou menos isso, né? Por quê? Porque o tributo já foi inicialmente pago lá na primeira etapa da cadeia de produção, aqui nesse nosso caso concreto. E no setor de combustíveis é bem assim que funciona, né? E aí, quando se fala em um regime monofásico de tributação, não há que se falar em não cumulatividade, porque quando a gente fala em não cumulatividade, a gente está pressupondo que há uma incidência plurifásica do tributo. E aí você vai descontando aquilo que foi pago já na etapa anterior da cadeia. Então, por exemplo, se agora é devido R$ 100 de tributo, mas a pessoa que me vendeu já pagou 90, então eu não vou pagar 100, eu vou pagar 10, né? 100 menos 90. Então, é isso daí que é a não cumulatividade. Agora, se a primeira pessoa lá da cadeia pagou todo o tributo e dali para frente todo mundo é alíquota zero, a gente não fala mais em uma situação de não cumulatividade, né? Esse termo deixa de fazer sentido, já que não existe essa lógica, né? Que parece meio que um sistema de débito, né? De crédito e débito. Mas aí a questão é que o varejista, aqui dentro, né, desse contexto do comércio de combustíveis, apesar dos combustíveis serem submetidos a essa lógica de um sistema monofásico de tributação de PIS, PASEP e COFINS, os varejistas, então as pessoas que estavam lá no final da cadeia do comércio de combustíveis, passaram a defender, apesar disso, não é, um direito à obtenção de créditos de PIS, PASEP e COFINS em um período em que estava em vigor a Lei Complementar 192, a 194, ambas de 2022, e a MP 1118 de 2022, por entender que essa legislação trouxe um benefício tributário e que esse benefício tributário deveria ser estendido também a esse comerciante varejista. O STJ entendeu que não, que na verdade esse regime criado por essas leis e por essa MP não abrangem a situação do varejista, né, dessa pessoa que já está lá na última etapa da cadeia, já vendendo para o consumidor final, especialmente porque o comércio de combustíveis é sujeito a um regime monofásico de tributação, então esse varejista ele não paga PIS, PASEP e COFINS, já que ele está sujeito a uma alíquota zero, todo o valor é pago lá na primeira etapa, então não faria sentido, né, segundo entendeu o STJ, que essas empresas tivessem créditos tributários referentes a esses tributos que não são pagos por eles, né, são pagos lá no começo da cadeia produtiva. Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1339 da STJ? Comerciante varejista, porque sujeito ao regime monofásico de tributação para o PIS, PASEP e COFINS, não tem direito à obtenção, tampouco à manutenção de créditos vinculados à aquisição de combustíveis, mesmo após a edição das leis complementares 192 e 194 de 2022 e da MP 1118 de 2022, não havendo que se falar assim quanto a referido contribuinte em posterior majoração direta de tributos a ensejar a ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da terceira seção do STJ. O primeiro deles foi inserido no Código Penal e a tese repetitiva de tema 1353 do STJ, a tese ficou da seguinte forma: é inviável reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, por se tratar de espécies diversas que descrevem condutas típicas distintas, embora sejam do mesmo gênero. Tá, então, gente, vamos lá, né? Tratamos aqui de 3 pontos que a gente tem que entender para entender bem essa tese. Primeiro é o crime continuado. O que é um crime continuado? Crime continuado, gente, é uma ficção jurídica, né? Algo que foi inventado com o objetivo de reduzir as penas que seriam aplicadas no caso concreto.
evitando assim, uma desproporção. Por quê? Porque seria o mesmo crime, né, crime da mesma espécie, que são cometidos mediante mais de uma ação e omissão, mas sempre pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. E aí, ao invés de você fazer o concurso material de crime, sair somando as penas, você pega a pena de um dos crimes, né? E você aumenta. E esse aumento vai de 1/6 a 2/3, de acordo com a quantidade de crimes. Aqui tá, o critério é quantitativo, súmula 659 do STJ. Se for 2 crimes, aumenta 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, até 7 crimes, aumenta 2/3, tá? Qual é o ponto aqui principal? Você tem que ter crimes da mesma espécie, beleza? Agora vamos lá. Quais são os 2 crimes aqui que nós estamos conversando? É o crime do artigo 168-A, apropriação indébita previdenciária, e 337-A, sonegação de contribuição previdenciária. 168-A, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional, crime com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, o crime de apropriação indébita previdenciária é basicamente aquele crime em que a pessoa deixa de repassar à Previdência Social aquela contribuição que recolheu do contribuinte. Então, por exemplo, eu sou empregador da Maria, e aí a Maria, o salário da Maria é R$1.000, mas a Maria paga uma alíquota de 8% de contribuição previdenciária. E eu retenho esses 8%, então eu não vou entregar R$1.000 a ela. Eu vou entregar R$920. Por quê? Porque R$80 eu teria a obrigação de repassar para a Previdência. Eu não faço isso. O que eu estou fazendo? Eu estou me apropriando de forma indevida da contribuição previdenciária. Aí é o crime do artigo 168-A. Agora, o outro crime, sonegação de contribuição previdenciária, é o 337-A, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí aqui nós temos quais condutas? Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos na legislação previdenciária, segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhes prestem serviço. Então, você nem sequer coloca na folha de pagamento aquela pessoa que seria contribuinte. Nem chegou, então, né, a ter uma contribuição previdenciária para reter, não é isso? 2. Deixa de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Então, aqui deixa, né, de lançar esses valores, deixa de informar o fisco que esses valores existem. Entende que na apropriação indébita tributária não existe essa conduta, né, de deixar de informar. Você simplesmente retém o valor, mas isso foi informado. E terceiro, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Mais uma vez, né, aquela conduta em que você sonega, você suprime uma informação. Então, vocês percebem que a conduta aqui é diferente da conduta da apropriação indébita tributária? São crimes parecidos, são crimes que afetam bens jurídicos muito semelhantes, até mesmo bem jurídico, né? E até se pode dizer que são crimes do mesmo gênero, né? Crimes que atentam contra a ordem previdenciária, mas não são crimes da mesma espécie. São espécies de crimes diferentes. Uma lógica bem parecida, né, gente, com aquele que já é bem consolidado, por exemplo, dos crimes de roubo e extorsão. Crimes de espécies diferentes, não cabe continuidade delitiva, tá? E então, como é que ficou aqui a tese repetitiva tema 1353 do STJ? É inviável reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária,
por se tratar de espécies diversas que descrevem condutas típicas distintas, embora sejam do mesmo gênero. Seguindo mais uma vez em frente, próximo julgado, inserido na Lei de Drogas, mais uma tese repetitiva. É o tema 1355 da STJ, e a tese ficou da seguinte forma: por força da incidência do princípio da especialidade, aplica-se a fração de cumprimento de pena prevista no parágrafo único do artigo 44 da Lei de Drogas ao delito de associação para o tráfico de drogas previsto no artigo 35 dessa lei, para fins de deferimento do livramento condicional. Então, olha só, qual é a questão? É que a Lei de Drogas traz um prazo específico para o livramento condicional. Está lá no artigo 44, parágrafo único. Bora ler aqui, ó. Os crimes do artigo 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis, insuscetíveis de sucis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a concessão de suas penas em restritivas de direito. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dá-se-á livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Então, gente, o texto aqui é bem claro, né? Dizer qual é o prazo do livramento condicional nesses crimes, do artigo 33 caput, parágrafo 1º, 34 a 37 da Lei de Drogas. É 2/3, vedada, né, a concessão ao reincidente específico. Mas onde é que surge a polêmica? É porque, especificamente, o crime de associação para o tráfico não é um crime hediondo. O crime do artigo 35 não é considerado crime hediondo. E aí, por conta disso, passa-se a defender, existe, né, uma corrente que defende que seria desproporcional essa aplicação dessa fração de pena e que deveria se aplicar a regra geral que está lá no Código Penal, especificamente em relação ao crime de associação para o tráfico, apesar da Lei de Drogas ser muito específica, né, ser muito clara em relação à aplicação desse percentual, também em relação ao crime de associação para o tráfico, já que a Lei de Drogas não parte desse pressuposto de que a fração aqui é maior por ser crime hediondo, né? Não parte desse pressuposto. E aí, como é que fica? E aí fica que se aplica a Lei de Drogas em nome do princípio da especialidade, e o STJ entendeu que não existiria aqui nenhuma desproporção, nada do tipo, que permitisse, né, a derrotabilidade dessa norma, que vai se prevalecer realmente a especialidade, a norma específica, que traz um prazo específico do livramento condicional para esse crime. Então, esse prazo é aplicado, e já existiu grande polêmica sobre isso, né, na jurisprudência, mas essa posição já vinha prevalecendo há um tempo, e agora temos uma tese repetitiva que trata sobre isso. Então, como é que ficou o tema 1355 do STJ? Por força da incidência do princípio da especialidade, aplica-se a fração de cumprimento de pena previsto no parágrafo único do artigo 44 da Lei de Drogas ao delito de associação para o tráfico de drogas previsto no artigo 35 dessa lei federal, para fins de deferimento do livramento condicional. E antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura e a tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Material super atualizado, gente, super completo, um valor super acessível de verdade, sai mais barato se você parcelar no seu cartão do que uma pizzazinha no fim de semana e vai ser um grande diferencial nos seus estudos. Todos os planos disponíveis em uma única assinatura, acesso a plano de leitura de várias carreiras e também planos focados em editais específicos. Então, te aguardo, vem fazer parte e vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, agora julgados da terceira turma. O primeiro deles foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o direito de regresso entre devedores solidários
somente se torna exigível após o pagamento integral da dívida ao credor comum, sendo inviável seu exercício com base em pagamento parcial, por não estar encerrada a fase externa da solidariedade passiva. Então, vamos lá, né? O que é a solidariedade? Gente, a solidariedade é quando cada um dos devedores deve a dívida por inteiro. Então, o credor ele pode cobrar a dívida por inteiro de qualquer um dos devedores. Então, imagina assim, ó, tem 10 devedores solidários de uma dívida de R$10.000. E aí, eu sou o credor. Eu posso cobrar os R$10.000 de qualquer um deles. Eu posso chegar no A, né? Imagina, são os devedores A, B, C, D, E, F, G, H. Eu chego no A e cobro R$10.000 dele. Ah, professor, e aí isso é justo? Ele vai pagar os R$10.000? Gente, existem duas fases aqui, a fase externa e a fase interna. Nesse primeiro momento, o credor tem a possibilidade de exigir o valor de qualquer um dos 10. Mas, se qualquer um desses 10 pagar um valor a mais do que seria a sua cota parte, então imagina, por exemplo, que o A pagou os 10 mil para mim. O que ele vai fazer agora? Vai cobrar os outros 9, o valor que ele pagou a mais. Então vai cobrar 9 mil dos outros 9, beleza? Agora imagina uma situação assim, ó. Imagina que eu cobrei 6 mil do A. E aí o A faz o quê? Ele diz, eu paguei aqui 5 mil a mais do que eu devia, tem 9 outros credores. Eu já vou aqui propor uma ação cobrando esses 5 mil dos outros, não é? Para que cada um me pague aí proporcionalmente aquilo que eu paguei a mais. Isso é possível? Não. Isso só é possível a partir de que momento? A partir do momento em que for quitada a dívida em relação ao credor. Então não é possível você passar para essa fase interna, onde os devedores solidários vão cobrar entre si aquilo que pagaram a mais, sem antes, não é, o credor principal ter tido como satisfeita a dívida total. A partir desse momento em que a dívida total foi satisfeita, aí maravilha. Aí eles se entendem lá, né? Mas até então, qual é a prioridade? A prioridade é pagar o credor, não é? E aí, só depois da quitação é que é possível esse direito de regresso, tá? O termo é esse, direito de regresso entre os devedores solidários. Então, como é que ficou o destaque? O direito de regresso entre devedores solidários somente se torna exigível após o pagamento integral ao credor comum, sendo inviável seu exercício com base em pagamento parcial, por não estar encerrada a fase externa da solidariedade passiva. Como já estamos com quase 28 minutos, não vai dar tempo de explicar com a calma necessária mais nenhum julgado, então vamos ficar por aqui, mas já voltamos de imediato com a parte 2. Eu te aguardo lá.